Olá, olá, olá! Estamos de volta! Vamos, Sidneia! Eu vi você agora, maravilhosa! Leirize, também! Estou de volta, Elias Monteiro, Natália Barbosa, Brenda Araújo, Cristiane Brito, Matheus Oliveira, 5 anos já estudando português. Por que, Matheus? O Matheus já reclamando ali no chat. Matheus, conta pra gente. Por quê? Como é que tá isso daí? Às vezes a gente fala, às vezes eu percebo que o aluno, né, ele chega para mim e fala, Adriana, eu já estudo português há um tempão e tal. Mas aí você vê que eu sempre, quando o aluno vem para mim e fala, Adriana, oi, tudo bem? Olha, eu já estudo há não sei quantos anos. Eu pergunto, efetivamente, quanto tempo? Porque às vezes o aluno fala 5 anos, mas efetivamente, né? É aquela história do bruto e do líquido. Efetivamente, quantos anos, né? Porque você tem que ver, desses anos todos, às vezes, você leva um tempo até aprender a estudar. E aí você só começa a estudar efetivamente depois de um tempo, já reparou? Então, não quero dizer que tenha sido esse o caso, mas às vezes você leva um tempão batendo cabeça, errando, né? E errando, escolhendo caminhos que de repente mais atrapalharam do que ajudaram, e de fato o estudo efetivo com resultado nem faz tanto tempo, entendeu? Então, cuidado para não se cobrar tanto, cuidado para não falar tanto do tempo, sabe? Porque senão a gente fica só falando do tempo. Às vezes o aluno chega para mim e fala, ai, Adriana, olha, tudo bem, ó, vou começar a vir aqui para você, cansado de guerra, quero saber se você vai dar jeito na minha vida. Aí o aluno fala assim, eu já estudo há muito tempo, eu já estudo. Tira esse já. Tira esse já, não há esse já. Existe o tempo de cada um. E repito, às vezes nem é esse tempo todo que você está falando, entendeu? Então, cuidado com isso, porque é muita cobrança, tá bom? Bora então. Um beijo para o Camilo Dixo, gabaritei PC São Paulo. 15 questões. Que orgulho de você, Camilo. Você é demais. Parabéns. Muito, muito, muito obrigada pelo feedback, tá? Muito obrigada. Então vamos juntos, todo mundo comigo, estudante aplicada, Drica Lagarta agora, todo mundo voltando, Aretusa, Miriam. Vamos, verbos com mais de uma regência sem alteração semântica. Vamos à segunda parte. Vamos tratar de verbos que têm mais de uma regência, mas que não mudam de sentido. O verbo atender. O verbo atender, então vamos a ele, é um verbo que para o mesmo sentido, ele pode ter duas transitividades. E é isso que eu quero que você entenda. Ele muda de regência, mas não muda de sentido. Não muda de sentido, o sentido é o mesmo. Então, veja, o atender, seja com complemento coisa, seja com complemento pessoa, ele tanto vai ser direto, tanto pode ser transitivo direto, sem preposição, como pode ser transitivo indireto com a preposição a, entendeu? Então, veja aqui o exemplo. Ó. Atendia com paciência. Repare que o complemento aqui é pessoa. Quando o complemento é pessoa ou coisa, tanto faz. Ó, só há um erro de digitação aqui, tá? É os, faltou o S. Ó. Então, ficaria, ó, atendia com paciência. Tanto faz dizer os advogados, como dizer aos advogados. Tanto faz. Da mesma forma, atendeu reivindicações dos médicos. Tá vendo? Esse complemento aqui é coisa, ó, reivindicações dos médicos. Com complemento pessoa ou com complemento coisa, tanto faz. Ele pode ser VTD ou VTI. Então, ele pode vir sem preposição ou com preposição. Aí você deve estar pensando assim, Adriana, se não pensou ainda, vai pensar. Vai pensar assim, Adriana, minha filha, se tanto faz, se ele é direto ou indireto para complemento coisa ou pessoa, por que eu então tenho que saber que é para coisa ou pessoa? Tanto faz, se ele é direto ou indireto, ele vai ser direto ou indireto em qualquer hipótese, seja qualquer complemento. Sim. Por que isso tem que vir desse jeito no seu material? É que nas gramáticas normativas, nas gramáticas tradicionais, aquela gramática que você tem da escola,
certamente, se você for olhar ali, dependendo do ano dela, certamente você vai achar ali o atender para complemento coisa como indireto, apenas. Vou repetir, há autores que dizem, para a pessoa não, para a pessoa ele sempre foi VTD ou VTI, mas há autores que dizem que antes ele era só VTI, nas gramáticas do passado. Ele era apenas VTI. Entendeu? Isso é uma construção moderna. Por isso que eu te digo que regência é assunto que se moderniza. Isso começou já no dia a dia. No dia a dia as pessoas... Porque assim, antigamente, o atender com complemento coisa tinha que vir com preposição, do tipo, atendi ao celular. Então, se você pegar aí registro de gramática mais antiga, mais tradicional, você vai ver isso. Atender, coisa, VTI. Atendeu ao telefone, atendeu ao chamado. Nessas gramáticas, os autores dizem que ele só pode ser VTI. Só que hoje não. Isso começou com o Sebrasp. Foi a primeira banca que começou a registrar as duas. E aí as bancas vão registrando. Então, para as bancas em geral, as gramáticas em geral dizem que hoje, tanto para a pessoa quanto para a coisa, ele pode ser VTD ou VTI. Não estranhe, então, se você olhar alguma gramática e ele aparecer como coisa, só VTI, só com preposição. Não, isso mudou, tá bom? Isso mudou. Então, anotou aí? Tanto faz. Então, por exemplo, se fosse na gramática mais antiga, só poderia ser atendeu a reivindicações com crase. Se você fosse seguir aí uma gramática mais tradicional, mas as duas estão certas. Sem alteração semântica, vou repetir, sem alteração semântica, não há mudança de sentido. Você está vendo, você está estudando verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. Tipo, se eu digo, vou atender o celular e vou atender ao celular, o sentido é o mesmo. Você entendeu? E no vídeo anterior você estudou com verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Aqui não. São verbos que mudam de regência, mas não mudam de sentido. Tá entendendo? O mesmo ocorre com o verbo responder. O verbo responder, ele tem a mesma linha de raciocínio do pagar e do perdoar. Então, fique ligado no responder, porque o mesmo raciocínio você vai usar no pagar e perdoar. O verbo responder, quando ele vem com a coisa respondida, aquilo que se responde é o OD. Aquilo que se responde é o OD. Ó, vou colocar o código 1 e vou te dar um exemplo dele como transitivo direto. Ó, respondi que não iria ao jogo. Preste muita atenção a essa teoria. A teoria é curta, mas se você não entender, não vai conseguir depois resolver as questões. Ó, respondi que não iria ao jogo. Isso aqui é um OD oracional. Isso aqui é um OD, respondi isso, que não iria ao jogo. Então, aquilo que você responde é o objeto direto, o que você responde, ou seja, a sua resposta. Então, o que eu quero dizer é que, eu vou até traduzir aqui ao lado, a sua resposta é o OD. Escreva assim que vai ficar mais fácil na hora de estudar. É aquilo que você responde, o que se responde. Agora, a quem, agora vamos embora para o segundo caso, ó. A quem ou a que você responde é o OI. A quem ou a que você responde é o OI. Adriana, como assim? Quando o complemento for a quem ou a que você mandou a resposta, porque assim, a sua resposta é o OD, mas a quem ou a que, porque pode ser pessoa ou coisa, a quem ou a que você manda a resposta é o OI. Quer ver? Veja o exemplo. Exemplo está na frase 17. Ó, respondi aos ataques. Por que é aos ataques? Porque é aquilo a que você responde. Você respondeu a eles. Você respondeu a eles, ou seja, te mandaram os ataques e você respondeu a eles. Lá na escola, quando? Isso já aconteceu comigo. Eu peguei, isso aí é horrível. Hoje em dia eu já sou mãe de 3, já não ligo mais, mas na primeira filha eu tinha o cuidado de olhar, com a primeira filha eu tinha tempo,
para olhar os cadernos, para ver se a professora escrevia alguma coisa errada. Porque me dava pânico, eu falava, como é que essa menina vai ser formada, né? Porque você paga, às vezes você paga uma escola, né, faz um sacrifício danado, mas de repente eu vejo aí hoje alunos meus que corrigem os professores de português dos filhos deles, porque falam assim, Adriana, o que é isso que o professor mandou aqui? E eu me lembro de que eu tinha esse cuidado de ficar olhando os cadernos para ver se tinha algum erro da professora, tá? E aí, uma coisa que sempre me deu nervoso era, lá no caderno, assim, responda o questionário. E isso vem na maioria dos cadernos. Responda o questionário. Tá errado, minha gente. Tá errado. Não é responda o questionário, é responda ao questionário. Ah, mas Adriana, isso não é erro grave. Claro que é erro de regência. Aqui você responde é o objeto indireto. Você está respondendo a ele, ao questionário. O questionário foi o que te perguntaram, não é a tua resposta. A tua resposta é que é o objeto direto. Por exemplo, você respondeu que sim, você respondeu um não. Tudo isso é o objeto direto. Agora, a quem você responde, que nesse caso é o questionário, você está respondendo a ele, tem que vir com preposição. Então é erro, não se pode permitir isso. Me dava nervoso de olhar isso, falei assim, gente, a professora de português colocando isso, não pode, tem que ser, responda ao questionário. Porque de tanto escrever errado, as pessoas vão decorar o errado. Esse é que é o problema. Então olhe para mim, é a mesma coisa de dizer responda ao questionário. Ó, que mais que as pessoas falam muito no dia a dia, eu já respondi meu e-mail. Não, eu já respondi ao e-mail. Estou colocando aqui exemplos do dia a dia. Responda ao questionário, responda ao e-mail, porque é a coisa a quem você remete a resposta. Entendeu? Eu vou até colocar aqui, é a coisa ou a pessoa, estou traduzindo para você entender. Você está vendo o sacrifício que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê? Porque no dia a dia as pessoas falam errado isso daqui, então é difícil provar para você que eu estou certa, sabe? Eu tenho que escrever direitinho para você ter certeza disso, sabe? Porque parece que está errado, né, o que eu estou falando, não é isso? Então, a coisa ou pessoa a quem se remete ou a que se remete a resposta. A quem ou a que se remete a resposta. Pense assim que você não vai errar mais. Por exemplo, por que é responder ao questionário? Porque é aquilo a que eu estou remetendo a minha resposta. Eu estou mandando a minha resposta para o questionário que me fizeram. O questionário é a pergunta que me fizeram. Eu estou mandando a ele a resposta. Eu estou respondendo ao e-mail. Eu não vou dizer, responda o e-mail. Não. Falar assim comigo vai ficar no vácuo. Adriana, responda meu e-mail. Eu vou falar, tá bom. Espere só, entendeu? Aí, então pegou isso daqui, Então, Dri, isso vale tanto para a frase 17 quanto para a frase 18. Respondeu aos pais. Respondeu aos pais é o mesmo raciocínio. Por quê? Porque é a pessoa a quem ou a que se remete a resposta. Ou seja, eu estou remetendo a resposta a eles, aos pais. Então, eu respondi aos ataques, eu respondi aos pais, eu respondi ao professor, né? Eu respondi ao professor, ele me fez uma pergunta, eu respondi a ele. Rapidamente aqui, abrindo parênteses, eu não posso deixar de comentar, existe o responder transitivo direto para a pessoa, mas é outro sentido, no sentido de dar resposta mal criada, sabe? Então, assim, ela responde os pais. Existe essa construção, está registrada na gramática. Ela responde os pais. Que menina desobediente. Ela responde os pais. É possível isso? Isso, mas é. Mas é outro sentido. É no sentido de dar resposta de má educação, entendeu? É no sentido de má educação, não é o caso aqui. Aqui é responder no sentido de remeter às respostas. Vou até colocar aqui que seria diferente dizer respondeu os pais. Respondeu os pais seria no sentido de falta de educação, tá? Vou colocar aqui para você entender. Falta de educação. Aí pode. Aí ele vai ser transitivo direto, ele muda o sentido.
Aí passa a ser objeto direto, aí ele passa a ser VTD. Isso está registrado no dicionário de regência, mas aí é outro sentido, no sentido de ter falta de educação, tá? Respondão, um menino respondão, não é o caso, entendeu? Pegou? E existe o responder VTDI. O responder VTDI, ele vai ter os dois. A coisa, ou seja, aquilo que você responde é o OD e a quem você responde é o AI. Então, isso aqui é a construção número 3, ó, construção número 3. Ó, construção número 3, ele é VTDI, ó. Quem responde, responde alguma coisa, objeto direto, a alguém, aos filhos, objeto indireto. Então, nesse caso, aí ele é VTDI, ele é bitransitivo, mas aí você já sabe, é uma coisa que você vai levar para as questões. É patrimônio isso que você está vendo aqui. Quando um verbo é VTDI, quando ele é VTDI, como ele é aí, ele não é VTDI, ele não tem dois objetos. Quando eu tenho dois objetos, aí você já sabe que um é o AD, sem preposição, e o outro vai ser o AI. Entendeu? Sempre assim, eu nunca posso ter dois ODs nem dois OIs. Então, nesse caso, ele pode ser VTDI e aí vai ser direto para a coisa que se responde e o indireto para a quem se responde. Pegou o raciocínio? Então, aquilo que você responde é o OD e a quem você responde é o AI. Por exemplo, você fala assim, respondi o telegrama ou ao telegrama? Respondi ao telegrama, porque me mandaram um telegrama e eu respondi a ele. Então, eu respondi ao telegrama, ao e-mail, ao questionário. Agora, eu respondi um sim ao meu namorado. Aí, por que é um sim? Porque é o que você responde, a sua resposta. E a quem você remete a resposta, ao seu namorado. Respondi um sim ao meu namorado. Pegou o raciocínio? Tá? O pagar e perdoar é a mesma pegada, a mesma linha de raciocínio. O pagar e o perdoar, você não vai esquecer, porque ele é igual, ambos os verbos pagar e perdoar seguem a mesma linha de raciocínio do responder. Vou repetir. O que você paga é o OD. A quem você paga é o OI. Por exemplo, ó, você fala assim, você já pagou a conta? É o que você paga, é o OD. Então, é sem preposição. Paguei a conta, paguei o aluguel. Paguei a conta, paguei o aluguel, tudo AD. A quem você paga é o OI. Por exemplo, eu paguei a mensalidade ao Estratégia. Você não pode falar assim, eu paguei o Estratégia. Você pagou ao Estratégia, você pagou ao curso, porque é a quem você paga. De tanto as pessoas falarem paguei o curso, já viu que as pessoas falam muito assim, eu já paguei o curso, né? Vai se começar a aceitar no futuro essa construção, paguei o curso. Só que pela gramática normativa tem que ser paguei ao curso, porque é a quem você paga. É que quando a pessoa fala paguei o curso, ela está pensando no carnê, sei lá, no boleto, nem se usa mais carnê, né? Boleto, já reparou? Eu já paguei o cursinho. Não, paguei ao cursinho, então eu paguei ao Estratégia, eu paguei ao clube. Você já pagou o clube esse mês? Não, eu paguei ao clube, porque é para quem eu estou mandando o pagamento. É a mesma coisa do responder, eu respondi ao e-mail, eu paguei ao clube, pense assim. E o perdoar vai ser a mesma pegada. Por exemplo, você não fala assim, eu não perdoei meu namorado. Tá errado. Eu perdoei, não perdoei, ao meu namorado. Ou seja, eu perdoei a ele, porque é igual a respondi a ele, paguei a ele, perdoei a ele. Então, evite esse tipo de construção, perdoei meu namorado. Não, perdoei ao meu namorado. A quem você paga, a quem você perdoa, a quem você responde. Pense assim, é o aí. Se você pensar assim, você não vai errar mais. Então, olha aqui, olha aqui. Ele é transitivo direto para a coisa, ou seja, o que você paga, o que você paga ou o que você perdoa. O que você paga e o que você perdoa será o AD. Então, por exemplo, você fala assim, ó, paguei, olha a frase 21. Deixa eu só passear um pouquinho aqui para você ver. Olha a frase 21. Na frase 21, paguei, não é o que você paga? Paguei os impostos. Olha a frase 22, não é o que você perdoa, não é o que você perdoa. Então, ó,
é o que você perdoa. Perdoei a dívida, é o OD. Então, o que você paga, o que você perdoa, é o OD. A quem você paga, a quem você perdoa, ó, a quem você paga ou perdoa, é o OI. É o OI. Então, por exemplo, ó, paguei, ó, aqui a frase 23, paguei aos funcionários, a quem você paga. Ó, perdoei ao funcionário, a quem você perdoa. Então, ó, o que você paga é o OD, a quem você paga é o OI, a quem você perdoa é o OI, entendeu? Agora, se ele vier com dois objetos, um vai ser OD e o outro vai ser OI, ó. Paguei a despesa ao gerente. Entendeu? Isso aí. Tá bom? Pegou? Certinho. Adriana, então teria que ser perdoei ao menino? Isso, perdoei ao menino. Adriana, eu posso dizer paguei o curso ao estratégia? Sim. Aí sim, paguei o curso ao estratégia. VTDI, olha que lindo. Eu paguei o curso, aí você está usando o curso como o que você paga, ao estratégia, que é quem você recebe, que é a instituição recebedora. Isso aí. Paguei o curso ao estratégia, ficou muito bom. Professora, a quem você responde? Ao que você responde, tá certo? Pode, você respondeu ao e-mail e você respondeu a alguém. Sim, certo. Pegaram o raciocínio? O que você paga é o AD, a quem você paga é o AI. Então você fala assim, ó, paguei o curso ao estratégia, paguei o aluguel à imobiliária, com crase, que é o que você paga a alguém, tá bom? Perdoei ao meu amor. Aí você vai ter que dizer ao meu amor e não o meu amor, porque é a quem você perdoa. Eu acho que o que as pessoas erram mais é o perdoar. Porque as pessoas falam assim, eu não perdoei meu namorado, mas pela norma culta teria que ser ao meu namorado. Há registros que dizem, que estudam isso, né, autores que vão a fundo, e aqui entre nós explicam que quando você fala eu não perdoei meu namorado, você não está pensando nele, você está pensando no que ele fez. Existe uma explicação para isso. Quando você fala assim, eu não perdoei meu namorado, quando você deveria falar perdoei ao meu namorado, você não está pensando nele, você está pensando no que ele fez, entendeu? O que você perdoa, né? Mas como é a pessoa, teria que ser eu não perdoei ao meu namorado, entendeu? Mas é que a pessoa não está pensando na pessoa, está pensando no que a pessoa fez, na coisa, tá? Enfim, estudos. Pedir. Adriana, e o pedir, hein, minha filha? Por que o pedir está aqui? Porque o pedir, presta atenção, ele é normalmente bitransitivo, ele pode ser transitivo direto, você pode pedir ajuda e você pode pedir ajuda a alguém, entendeu? Pedir ajuda a alguém. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, ó, ele é VTDI, pedia ajuda, OD, aos amigos, OI, ó, OD e OI, ó, pedia calma, OD, aos mais alterados, OI. Entendeu? Tá? Isso aí. Dri, pode ser, e se for a gerente, pode ser com crase? Claro. Se for feminino, você põe a crase. Adriana, tá certo dizer perdoei a mentira ao meu namorado? Tá lindo, isso aí. Perdoei a mentira ao meu namorado. É o que você perdoa e a ele. Você perdoou alguma coisa que é a mentira a ele. Ficou lindo, ó. Perdoei o erro, perdoei o atraso, perdoei a mentira ao meu namorado. Você fala assim, eu perdoei o atraso ao meu namorado. É o que você perdoou alguma coisa a alguém. Isso aí, tá lindo. Tá vendo como você construindo frases, você internaliza a regência? O verbo pedir não tem nada demais. Nesse caso aí, eu dei dois exemplos, como VTDI, pedir alguma coisa a alguém. É porque no dia a dia, as pessoas, elas trocam a regência do pedir, elas falam assim, ó, pedir para minha mãe, já viu isso? Já viu como as pessoas falam? Eu vou pedir para minha mãe, né? Só que a gramática normativa rejeita o para, tem que ser a. Então é só para você, por isso que eu coloquei aí, cuidado, tá? É pedir alguma coisa a alguém, não é pedir para. Às vezes as pessoas falam, eu vou pedir para sair hoje, sabe? Vou pedir para sair. Pela norma culta você vai pedir à sua mãe que você possa sair hoje. Eu vou pedir à minha mãe permissão para sair. Você vai pedir alguma coisa a alguém. Então eu vou pedir permissão, autorização
a minha mãe, não para minha mãe. Então, evite esse para, pedir para. É pedir alguma coisa a alguém, tá bom? E aí, nesse caso, ele é VTDI. Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar são verbos que sempre caem em concurso. Na prova do INSS, no último concurso, o esquecer, não sei se era o esquecer ou lembrar, mas eles vieram na prova e esses verbos me surpreenderam. Por quê? Não sei se era o esquecer ou lembrar. Foi uma questão. Sabe daquelas questões que você olha assim e você fala, cara, não é possível, todo mundo vai acertar. Sabe, professor tem muito isso, sabe? Quando a gente recebe a prova, a gente fala assim, essa aqui tá fácil, todo mundo vai acertar. E aí não dá bola para a questão. Aí a galera faz a prova e fala, aí sai da prova, e aí todo mundo falando de uma questão, falando assim, você viu aquela questão do lembrar ou esquecer? A banca. A galera toda errou a questão. Só porque o Sebrasp, que foi a banca do INSS, perguntou se a troca de uma forma pela outra mudaria o sentido da frase. E muita gente colocou que sim. E houve gente querendo anular a questão, dizendo que estava errado. Presta atenção. A banca perguntava se a troca, olhe para cá, a gente está estudando, por isso que eu estou sendo enfática com você. A gente está estudando verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. Não mudam de... Eu estou escrevendo aqui que é para você saber, para você entender que a gente está no bloco 2 da aula de regência. Verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. O sentido é o mesmo. Então, isso vale para o esquecer e vale para o lembrar. Quando eles são pronominais, eles são transitivos indiretos. Quando eles são não pronominais, eles são transitivos diretos. Então, veja a frase 27. Quem esquece, esquece, ó, ele é não pronominal, ó, não pronominal, é o verbo esquecer. Quem esquece, esquece alguma coisa. Então, será, esqueci os livros. Esqueci os livros. Tudo bem? Tudo bem? Tá comigo? Ó, agora, quando ele é pronominal, ele é VTI. Quando ele é pronominal, ele é VTI. Quem se esquece de. Esqueci-me dos livros. Rapidamente aqui. Adriana, seria correta a construção eu lhe perdoei? Sim, daqui a pouquinho. Você vai estudar comigo regência com pronome pessoal. Fique tranquila, a gente vai falar do lhe, do o. Mas é claro, aproveite aí o que você acabou de aprender. Tá certo dizer eu lhe perdoei ou eu não lhe perdoei? Sim, porque quem perdoa não perdoa a alguém. Esse lhe é o aí. Então é assim que você tem que falar, eu não lhe perdoei, porque quem perdoa, perdoa a alguém. Construção corretíssima, tá? Tudo bem? Então volte aqui comigo. Dria, entendi. Então assim, o que vale para o esquecer, vale para o lembrar. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de. A troca de uma forma pela outra, e foi isso que o Sérgio perguntou na prova do INSS, nessa questão que foi tão badalada, a troca de uma forma pela outra é indiferente. Tanto faz dizer eu esqueci os livros, como dizer eu me esqueci dos livros. Tanto faz, Adriana, muda o sentido? Não. Adriana, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Depende do que você queira. É independente. Não depende de nada esse uso. Você usa quando quiser. Você pode dizer, você não pode cruzar. Você não pode falar assim, ó. Erro seria dizer esqueci dos livros. Então, numa frase como essa, esqueci dos livros, isso é erro, tá? Porque se ele é não pronominal, ele tem que ser transitivo direto. Pegou o raciocínio? Agora, existe uma terceira situação dele que vale para o esquecer e vale para o lembrar, que eu queria que você acrescentasse. Veio, por exemplo, na prova, eu acho que foi da Lesp, não foi da Lesp, o pessoal que está aí assistindo, caiu na prova da Alesp, né? Adriana, alguém falou aí, Adriana, na prova da Alesp caiu o esquecer, a gente errou. Vocês erraram
o esquecer, não sei se foi esquecer ou lembrar, mas era uma construção arcaica. Existe uma construção arcaica, mas foi aquilo que eu te falei, né? O arcaico cai em prova. Ninguém fala assim, mas é uma construção arcaica no Brasil não se usa, no português de Portugal até se usa, mas no Brasil não. E o que acontece? Nessa construção arcaica, anote aí, a coisa, escreva exatamente o que eu estou escrevendo, ó, a coisa lembrada, ó, ou a coisa esquecida passa a ser sujeito. Passa a ser sujeito. Então, quando é uma construção arcaica, o verbo passa a ser transitivo indireto e vem com a preposição a, e vem regido da preposição a. E a coisa lembrada, esquecida, passa a ser sujeito. Então, ó, quer ver? É assim, ó. Caiu assim na lespe, ó. Esqueceu-me o seu nome. Nesse caso, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, porque ele concorda com a coisa lembrada ou com a coisa esquecida. Não é mais eu, o sujeito não é mais eu, não fui eu que esqueci, foi o seu nome que esqueceu-me. Presta atenção, olhe bem para isso. Isso cai em prova, caiu agora, eu estou falando isso agora, 2022, caiu agora. Ó, esqueceu-me o seu nome. Ó, o seu nome é o sujeito, o seu nome é o sujeito, e esse me é o aí. Esqueceu a mim. O seu nome esqueceu a mim. É como se eu dissesse, o seu nome, ele não me veio à memória. Ele não me veio à memória. A gente não fala mais assim. A gente não fala esqueceu-me o seu nome. A gente fala esqueci-me do seu nome. Você entendeu que agora o seu nome é o sujeito? O seu nome esqueceu a mim. Adriana, muda o sentido. E nessa prova, a VUNESP, a banca foi VUNESP, a banca perguntava se mudava o sentido. Não muda. Não muda, você está dizendo a mesma coisa. Você chegar para uma pessoa e falar assim, esqueci o seu nome, ou esqueci-me do seu nome, ou esqueceu-me o seu nome, você está dizendo a mesma coisa. A mesma. Adriana, o que é isso, minha filha? Eu estou te falando. Ó, isso vale para o esquecer ou para o lembrar. Vou te dar um exemplo com lembrar. Ó, ele fica sempre na terceira do singular. Ó, e normalmente é um me, que é o complemento, lembrou a mim. Ó, mas pode ser qualquer aí. Lembrou-me o seu nome. O seu nome lembrou-me. O seu nome passa a ser sujeito. O seu nome lembrou a mim. Então, Dri, quais são as 3 formas que eu posso falar isso? Vou fazer uma brincadeirinha aqui com você, porque se você não fizer isso comigo, você vai fazer com quem? Sozinho que não vai, né? Deixa eu só pegar um espaço aqui vazio. Então, ó, você teria 3 formas, 3 reescritas. Você teria 3 reescritas possíveis. Eu quero que você anote isso aí perto do esquecer e do lembrar. Presta atenção que a gente está chegando ao final da teoria da parte 2. A gente está chegando ao final, mas eu quero que você anote tudo. Seriam, então, 3 reescritas possíveis. O que vale para o esquecer, vale para o lembrar, hein? O que eu estou falando do esquecer, você vai usar para o lembrar. Eu não preciso dar exemplo dos dois, porque os dois têm o mesmo raciocínio. Então, você teria 3 reescritas possíveis, sem mudança de sentido. Escreva isso daí, não muda o sentido, porque eu vi gente tentando anular a questão da LESP, dizendo que tinha havido mudança de sentido. Não há mudança de sentido. Você está aprendendo hoje que há verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. Então, não, tanto faz, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu posso usar um ou outro, tanto faz. Então, quais seriam as 3 formas? Primeiro, eu posso dizer, ó, eu posso dizer assim, lembrei, vamos usar o esquecer, que eu já esqueci o compromisso. Então, você fala assim, ó, esqueci o compromisso. Essa é a primeira forma. Nesse caso, é o verbo não pronominal, ó, ele é não pronominal e é VTD. Escreva aí, um embaixo do outro, tá? E é VTD, ó, esqueci o compromisso. Isso aqui é o AD. A segunda forma seria como pronominal. Esqueci-me. Tá bom? E aí você já aprendeu. Quando ele é pronominal,
ele passa a ser VTI. VTI. Então, ele vem com a preposição de. Então, como é que ficaria? Esqueci-me do compromisso. Esqueci-me do compromisso. Então, ele passa a ser um OI, ó, do compromisso é OI, e agora o verbo é pronominal. Esse verbo é pronominal, pronominal. Esse verbo pronominal é o verbo esquecer-se. Esse me é o chamado PIV, parte integrante do verbo. Agora é o verbo esquecer-se. Eu me esqueci de. Então, essas são as duas primeiras possibilidades. E a terceira, que é arcaica, que só aparece em português de Portugal, ou na prova da Lesp. Olha que luta, Adriana. Minha filha caiu justamente na prova da Unesp, foi. Aí, nesse último caso, a coisa esquecida passa a ser sujeito e o verbo fica na terceira do singular. Ele vai concordar com a coisa esquecida. Vai ser assim, ó, esqueceu-me o compromisso. Você entendeu que agora o sujeito não é mais eu? Ó, aqui o sujeito é eu esqueci, eu me esqueci. Agora aqui não, aqui é diferente, ó. O compromisso é que passa a ser o sujeito. E esse me já não é mais PIV, como esse aqui, não é parte integrante do verbo. Esse me é o OI. É como se eu dissesse, o compromisso esqueceu a mim. O compromisso esqueceu a mim. Então, a coisa esquecida é a construção arcaica, ó. A coisa esquecida passa a ser sujeito. A coisa esquecida é sujeito. E aí o verbo fica na terceira do singular. Aprendeu? Aí o verbo fica na terceira do singular, concordando com essa coisa esquecida. Agora não é você que esqueceu, foi a coisa esquecida que esqueceu a você. Aí você vai falar assim, Adriana, para de palhaçada, minha filha. Como é que uma coisa pode esquecer alguém? Ah, Adriana, isso é loucura, minha filha, isso é loucura. Em Portugal é muito comum se construir assim, sabe? Esquecer o meu compromisso é muito comum em Portugal. Porque o que acontece? E no português do Brasil, a gente não fala assim, mas a gente fala assim. Isso é uma forma, quando a pessoa fala assim, é uma forma de ela tirar a responsabilidade dela. É como se ela estivesse imputando a responsabilidade a outro. Entendeu? É fuga. É fuga. Então, no Brasil, você não fala desse jeito. Você fala assim, quer ver? Em vez de você assumir que você esqueceu, já reparou? A pessoa não tem coragem de assumir. Ela fala assim, eu esqueci o seu nome, eu esqueci o compromisso. Em vez de a pessoa assumir que esqueceu, ela fala assim, o seu compromisso nem me veio à memória. A pessoa culpa o compromisso. É a mesma coisa aqui. No Brasil a gente não usa isso, mas fala, o seu compromisso nem me veio à memória o compromisso, gente. O compromisso nem me veio. Gente, o compromisso, coitado, ele não fez nada. Mas você entendeu? É uma forma de você imputar a responsabilidade ao outro. Por isso que fica esquecer o meu compromisso. Na prova da Lesp, muita gente errou essa terceira construção porque achou que tivesse faltando a preposição de. Entendeu o que eu tô falando? Ó, vou até colocar aqui para você ver. Teve gente que falou, faltou a preposição de. Não é esqueci-me de. Não poderia colocar a preposição. Eu não poderia. Você entendeu que eu não poderia colocar a preposição aqui? Se eu colocar a preposição aqui, isso aqui é sujeito. Agora a coisa esquecida é sujeito, ela não pode vir com preposição. Por isso está errado dizer esqueceu-me do compromisso. Não, o compromisso é que esqueceu a mim. Ele não me veio à memória. Aí muita gente tentou anular a questão dizendo que tinha havido mudança de sentido, tentando apelar, mas não há. Isso aí é um verbo que muda de regência e muda de sentido. Na prova da Lesp foi muito pior. Entendeu? Na prova do INSS, não foi nem tão difícil, a galera errou. Era uma questão exatamente assim. A banca queria trocar uma pela outra e a galera disse assim, tá certo, não gera erro gramatical, mas gera mudança de sentido. Aí eu falei, mas por que gera mudança de sentido? Porque quando muda a regência, muda o sentido. Claro que não. Eu não preciso, não necessariamente quando eu mudo a regência, eu mudo o sentido. Entendeu agora? Muito legal. Coloquei acho que tudo que eu tinha que colocar aí, tá? Tá fazendo o seu cadernão. Adria, tá certo dizer assim, esqueceu ao rapaz o acidente? Isso, tá lindo, Diego Belo. Isso, caiu na sua prova? É isso, no sentido de sair da memória. Esqueceu ao rapaz o acidente. Eu vou colocar a frase... Diego Belo, hoje você tá demais, hein? Vou colocar a frase do Diego Belo. Com os devidos créditos. Ó, Adriana, então tá certo dizer isso, ó, esqueceu
ao rapaz, agora eu já não coloquei mais com pronome, ó. Ao rapaz, o acidente, tá lindo, ó. O acidente, mesma coisa, é a mesma coisa, ó. A coisa esquecida passa a ser sujeito, ó, o acidente. O verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o acidente. Não fui eu que esqueci, foi o acidente que esqueceu ao rapaz, ó aí. Então ele pode vir com pronome. O bom é que o Diego Belo deu um exemplo sem ser com pronome, porque é muito comum com pronome, mas ele deu sem o pronome. Então, quando a coisa esquecida passa a ser sujeito, ele é VTI. Ou seja, o acidente não veio à memória dele. O acidente esqueceu ao rapaz, não veio à memória dele. Isso aí, garoto, tá bom? E não me caiu, não me lembro, eu errei. Diego Melo, você errou na prova, mas agora você não erra mais, monstro. Vem, então, fechou. Deparar, deparar. Dria, fechamos. Vamos ao último verbo deste bloco. A gente está treinando com regência, mas eu estou indo devagar, porque para eu te dar uma lista inteira sem treinar, eu acho que você não ia conseguir. Então, eu dividi em blocos, a gente está fechando o segundo bloco, tá? O deparar, que tem o sentido de encontrar de repente, que tem o sentido de encontrar de repente, ele pode ser TD ou TI, ou seja, muda de regência, vou escrever aqui que é para você não perder a sanidade, muda de regência, mas não muda de sentido. Ele aparece em muitas provas na atualidade, e as pessoas erram muito porque não conhecem essa possibilidade de ele ser transitivo direto. Normalmente as pessoas usam como indireto. E outra, as pessoas usam muito como pronominal. Adriana, existe o deparar-se pronominal? É o deparar-se. Existe o deparar-se pronominal, tá bom? Então, ó, quando ele é pronominal, ele tem que vir com preposição. Ele é sempre VTI quando ele é pronominal. E quando ele é não pronominal, ele pode vir sem preposição ou com preposição. Entendeu? Então, olhe para cá. Você pode falar isso das três formas, ó. Frase 29. Ao chegar, deparei. Tá vendo que é o deparei? É o não pronominal. Estou escrevendo aqui que é para você registrar aí, ó. Ele é um não pronominal. Então vai ficar: ao chegar, deparei meu amigo ou deparei com meu amigo. Tanto faz, as duas estão certas. Então, assim, eu deparei meu amigo, eu deparei com meu amigo, e a terceira hipótese, são três hipóteses. Há três maneiras de eu dizer a mesma coisa. Eu posso usar como pronominal. Nesse caso, ele é pronominal. Ele vem com... Adriano, o que é pronominal mesmo, minha filha? Pronominal é aquele verbo que se conjuga com pronome, entendeu? Eu me deparo, tu te deparas, ele se depara. Então, nesse caso aí, ele é pronominal, deparei-me, esse me é PIV, parte integrante do verbo, e aí quando ele é pronominal, ele é sempre com preposição. Então, deparei-me com, aí ele vai ser sempre VTI, tá? Deparei-me com um conhecido. Você entendeu que há três formas de você dizer a mesma coisa? Você fala assim, ó, deparei. Ah, eu estava andando na rua, deparei o João, deparei com o João, deparei-me com o João. Comece a falar isso. Se você não usar, você não vai aprender. Quando acabar essa aula, comece a falar com as pessoas, você vai sofrer bullying. Ó, presta atenção, você pode falar isso de três formas. Ó, vou colocar aqui, ó. Deparei o João, deparei o João, deparei com o João, ou você pode dizer deparei-me, vou até escrever de novo para colocar aqui como pronominal, deparei-me com o João. E a troca de uma forma pela outra não gera alteração semântica, tá? Em geral, os verbos que são pronominais são transitivos indiretos, eles pedem preposição. Entendeu? Fizeram essa pergunta aí. Os verbos pronominais, em geral, são transitivos indiretos. Deparar-se com, referir-se a.
implicar-se em, a gente viu hoje o implicar-se em, né? Implicou-se em confusão, implicar-se em. Então, normalmente os verbos pronominais, eles pedem preposição. Então, quando é pronominal, ele só pode ser VTI. Você está vendo que regência é um problema? Eu me lembro de que lá na época em que eu comecei a dar aula, eu não gostava de dar aula de regência, não. Eu dava uma lista de regência e falava assim, divirta-se, vai decorar isso daí. E aí os alunos falavam, Adriana, olha, eu não consigo isso sozinho não, Adriana, eu não consigo. E realmente estudar sozinho é pior isso. E aí eu passei a gostar, mas eu só consigo se for assim, divididinho, organizado, porque chegar para o aluno, dar uma lista, eu acho indigesto, o aluno fica olhando para aquilo e fala assim, gente, entendeu? Mas é ruim, é um assunto pesado, né? Eu fico feliz de você ainda estar aí. Vamos lá. Ó, agora, pronto. Adriana, onde é que eu estou e para onde vou? Agora nós vamos treinar com mais questões de concurso. Então, olhe para mim. Fechamos o segundo bloco. Fechamos o segundo bloco, que é o bloco de verbos que mudam de regência, mas não mudam de sentido. Então, eu lembrei o seu nome, eu me lembrei do seu nome, o seu nome lembrou a mim, né? O seu nome lembrou a mim, eu estou dizendo a mesma coisa. Quando eu digo assim, respondi ao e-mail, respondi ao namorado, respondi um não ao namorado, muda a regência, não muda de sentido. Deparei o meu amigo, deparei com o meu amigo, deparei-me com o meu amigo, muda a regência, não muda de sentido. Então, no próximo bloco, nós vamos treinar com questões, eu vou deixá-las para o próximo bloco. Então, vou rodar a vinheta e a gente vai para um vídeo só de questões da parte 2. Então, questões de concursos da parte 2. Vamos juntos? Vamos lá.